Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto de exposição das Escrituras. Hoje, Atos capítulo 16. Semana passada o Rafa pegou um dos capítulos que eu mais queria ter falado, mas faz parte, né? Recapitulando, né, meus irmãos? O primeiro concílio da igreja. Nós consideramos esse primeiro concílio de uma maneira muito especial, e muita gente às vezes não entende a crise teológica que é falar dos concílios. Por quê? Porque na verdade um concílio, ele não determina os elementos de fé de uma maneira doutrinária, dogmática. Não é essa a ideia, tanto que há muitos outros concílios. Na igreja romana há mais ou menos 30 e tantos concílios. O movimento protestante considera os 4 primeiros concílios ecumênicos, mais esse primeiro concílio, mais alguns outros aí, como formação de base doutrinária. E muitas das coisas, né, dentre elas, o que o Rafa citou na semana passada, alguns dos elementos que vão sendo acordados nesses concílios ecumênicos, eles vão sendo requestionados, porque há muitas coisas que eventualmente servem como modelo cultural. Então, na semana passada, quando o Rafa citou aí Atos 15, ele falou sobre o que ficou combinado que os gentios, né, teriam que adotar como norma doutrinária para que eles pudessem ser cristãos. Aí eram 3 coisas: se afastar das relações sexuais ilícitas, se afastar do sangue sufocado e da idolatria a outros deuses. Só 3 elementos. A idolatria é óbvio, as relações sexuais ilícitas, óbvio também, porque isso fazia parte da lei e também faz parte daquilo que é a fé cristã. No entanto, a questão do sangue sufocado, eu até comentei com o Rafa, quando ele ainda estava preparando o material para a semana passada, né, que isso é parte da cultura rabínica, que criou mandamentos para os gentios, para que esses pudessem ser recebidos nas sinagogas, não como um convertido ao judaísmo, mas como alguém que simpatizava com Deus e era tratado como uma classe inferior. Na semana retrasada eu falei também, né, sobre como o livro de Paulo aos Efésios é aquele tratado que fala sobre não haver mais separação entre os judeus e os gentios. Então a gente vai vendo o porquê que Paulo colocou tanto peso nisso daí. Porque havia nas sinagogas os judeus e aqueles que eram a classe inferior de pessoas que estavam convertidas ao Deus dos judeus. Então eles criaram um pacote light de leis, que é conhecido por leis de Noé, e aí então aplicaram esses princípios para as pessoas. A igreja tem que administrar isso tudo. A temática então foi a discussão, né, na semana passada dos apóstolos em Atos 15, e termina com, no final das contas, eles enviando ali 2 grupos, né? No final termina com o Paulo e o Silas saindo para falar a respeito de algumas das coisas que foram acordadas, e o Barnabé leva o Marcos, que é quem se separou no começo da viagem. A gente vê que desavenças entre eles a respeito se o Marcos tem que fazer parte do grupo ou não, coisas que fazem absolutamente parte da vida, né? E aí no final das contas eles saem dali para continuar o trabalho de acompanhamento das igrejas e de se plantar novas igrejas, de se pregar o evangelho. O que eu queria aqui chamar a atenção, né, meus irmãos, antes da gente entrar na leitura do capítulo 16. Eu acho incrível o como que a gente leu nas últimas semanas, acho que nas últimas 3 ou 4 semanas, acontecimentos que levam em torno de 1 a 2 anos. E em 1 a 2 anos, Paulo e Barnabé passando pelos lugares, pregando o evangelho, discutindo com os judeus, depois indo lá insistindo, trazendo ensinamento. Eles conseguiram plantar um número de igrejas muito efetivo, igrejas que se tornaram base para tudo aquilo que Deus haveria de fazer depois, até mesmo nas cartas paulinas que foram escritas para essas igrejas. O que me chama a atenção? Hoje, quando a gente vai plantar uma igreja, meus irmãos, como o processo é burocrático, no sentido de que a gente fica assim anos namorando, anos sonhando, e depois vai fazer, aí o projeto não é bom, aí os irmãos desanimam, aí você vai lá e viaja, e gasta dinheiro, e gasta tempo, e a impressão que a gente tem aqui é que o único recurso
que Paulo e Barnabé tinham para a plantação da igreja era pregação, não tinha mais nada. Chegava num lugar, se não tivesse também os irmãos para hospedá-los, eles tinham que arrumar um emprego para poder ficar lá enquanto pregavam o evangelho. E você vê depois assim Paulo e Barnabé saindo, indo mais para frente, e quando eles voltam, a igreja já está com mais pessoas, que aqueles que receberam apenas a pregação foram capazes de fazer coisas extraordinárias. Então o que me chama a atenção? Acho que nos nossos dias a gente está mole demais, nos nossos dias nós estamos morosos demais, tudo, sei lá, a gente fica esperando as coisas que vão acontecer em Deus, e a gente não abraça a proposta do evangelho como se isso fosse algo realmente urgente. E né, meus irmãos, a gente não sabe quanto tempo nós vamos viver, a gente deveria pegar cada coisa que nos é proposta no evangelho e tomar para a nossa vida urgentemente, né? Beleza, então aí chegamos no capítulo 16, onde vai acontecer agora a entrada de novos personagens e também essa separação entre o Paulo e o Barnabé no exercício do ministério. Vou pedir para o Rafa ler então, do verso 1 até o verso, qual que eu falei? Verso 15. Beleza, Rafa, por favor. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Muito bom, meus irmãos. Então, voltando no começo aqui, a gente vê essa separação do Paulo e do Barnabé, como eu falei, e a história agora vai focar na pessoa do Paulo. Então Lucas, Lucas que escreveu Atos, está descrevendo agora essa narrativa, essa história a ser contada sobre alguma parte da história da igreja no primeiro século. Ele já vai deixando o Pedro e todo aquele outro assunto de lado, porque agora ele vai focar principalmente na igreja dos gentios. Então a gente chega no verso 1, diz lá, chegou também a Derbe e a Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então aqui em Listra, a gente vê o Timóteo entrando na história. Então o Timóteo aparece aqui como um personagem que ativamente está andando junto com Paulo. E uma coisa curiosa, é que provavelmente o Timóteo foi convertido da primeira viagem, que aconteceu no capítulo 14, que a gente leu. Então, naquela viagem que o apóstolo Paulo fez, ele é fruto de uma dessas conversões. Entre essa primeira viagem e a segunda viagem, não passou só 2 páginas, parecendo que passou 2 dias ou 2 semanas, é um intervalo ali de meses, talvez até de alguns anos,
e no final das contas, quando eles vão fazer essa segunda viagem, esse Timóteo já é um homem que teve tempo para amadurecer na sua fé. Então, o Timóteo aparece, e esse Timóteo é o mesmo que depois recebe as cartas que a gente tem no Novo Testamento, né? As cartas de Paulo ao Timóteo, um cara novo, e que o texto aqui dá algumas indicações de quem que ele é. Então está dizendo que ele é filho de uma judia crente, mas de pai grego. E isso, meus irmãos, é um problema dentro da cultura. Por quê? Porque o fato dele ser filho de uma judia crente não ajuda muito. Ele tem a religião certa, ele foi criado no ensinamento dos judeus, ele sabe tudo sobre Deus e sobre a Escritura. Só que o problema é que, na verdade, eles consideram muito mais a questão do peso paterno na vida dele do que do materno. Então, ele é tratado como um gentil. Ele está lá no meio dos judeus, sabe todos os ritos, conhece toda a lei, mas não é considerado. Então ele é tratado como se fosse um desses piedosos que faziam parte da sinagoga, mas não é bem irmão, né? É os primos que a gente vai pondo para dentro, né? Nomenclatura que nós usamos até hoje, né? Toda vez que você quer falar de alguém de uma outra igreja que a gente não simpatiza muito, chama de primo, para não chamar de irmão, né? Bom, o que mais que acontece? Fala aqui no verso 2: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Então esta região, né, são lugares também onde a gente viu no capítulo 14 que o apóstolo Paulo passa fazendo a sua pregação junto com Barnabé, e muitas pessoas se convertem. Então a igreja ali está bombando, e há pessoas que testemunham a respeito da vida do Timóteo. É bom a gente falar sobre o Timóteo em alguns aspectos que transcendem o texto aqui, para a gente também entendendo algumas coisas sobre a igreja, né? Várias vezes nós vamos ver no livro de Atos a referência a anciãos, e toda vez que fala os anciãos, nós temos que entender que o correto seria a gente entender como presbíteros. Só que se presbítero significa ancião, nós não estamos falando necessariamente de pessoas velhas de idade, nós estamos falando de pessoas experientes, experimentadas na fé. Então o Timóteo, por ser uma pessoa muito jovem, e a gente tem esse testemunho até nas cartas paulinas ao Timóteo, com certeza ele não é um ancião, mas o fato de Paulo ter chamado ele para compor essa frente missionária e agora sair para pregando o evangelho, ele também não é o que nós chamaríamos de neófito, alguém que acabou de se converter e não sabe absolutamente nada, tá? Então, Timóteo é alguém de bom testemunho, é isso que a gente tem aqui na história, e ele alcançou uma boa reputação entre os crentes da região. E aí o Paulo aproveita, pega quem ele tem no caminho ali para começar a sua viagem. Aí nós chegamos no verso 3, onde diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Gente, um paradoxo aqui no entendimento de muitas pessoas. Como pode o apóstolo Paulo, o que mais defende que a verdadeira circuncisão não é essa feita na carne, que na verdade todos esses ritos da lei não são poderosos para mudar a vida de ninguém, por que então que ele circuncida o Timóteo? E a explicação é muito interessante, não é uma questão religiosa, é uma questão de evitar o conflito com as pessoas que ainda estão escravizadas pela religião. Então eu fico imaginando Paulo chegando no Timóteo e falando assim: olha, você sabe tudo sobre o judaísmo porque você foi educado pela sua mãe assim. A única coisa que te desabona é o seu pai, e o seu pai é curioso que a gente não sabe se o pai dele ele simplesmente não abraçou a fé em Cristo ou se ele já era falecido, que as duas possibilidades são muito fortes. O fato de ele ter sido criado no judaísmo, a religião da mãe, dá a entender que ele não teve o pai presente. Então, o que acontece? Acontece que a única coisa que desabona ele é esse testemunho do pai. Então, você que sabe tudo, já abraçou a fé toda, te custa permitir que a gente te circuncide? Né? E ele entendeu, falou: mas para quê?
Porque aí toda vez que alguém falar qualquer coisa, você fala, não, eu sou circuncidado. Aí cala a boca dos religiosos, eles param de pegar no pé da gente, e quem sabe assim a gente vai poder pregar o evangelho com toda a ousadia. Então, consciente dessa proposta, né, Timóteo abraça e se circuncida. Louco isso? Demais, né, meus irmãos? Mas é totalmente coerente com o próprio ensinamento de Paulo, quando ele fala, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de alcançar alguns. Quando ele está dizendo, né, de eu fiz-me judeu para com os judeus, é esse o extremo. Porque fazer de gentil para com os gentios é muito fácil, mas fazer de judeu para com os judeus, o cara tem que abraçar uns pacotes muito desconfortáveis. E o Timóteo, companheiro de viagem mesmo, topou fazer esse processo aí. Resolveu? Provavelmente não, mas ajudou, porque um gentil, como ele era considerado, ele só seria circuncidado se ele se convertesse ao judaísmo mesmo na sua forma mais ortodoxa. Isso não é para qualquer um. Então o fato dele ter topado passar pelo ritual da circuncisão, mesmo que eles não acreditassem mais nisso, ajuda a evitar problemas, faz com que eles possam agora entrar nas sinagogas e pregar de maneira mais ousada. Aí chegamos no verso 4, onde diz assim, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Na minha versão que eu estou usando hoje, eu estou usando a revista e atualizada, já está presbíteros. Em algumas bíblias, tem alguma aí que está anciãos? Sim? Não? Está tudo presbítero? A sua está? É isso daí. Então é o conceito que eu falei de ancião e presbítero. É a mesma coisa, é a mesma ideia. Tudo que eles foram fazer era simplesmente levar essas cartas, informar os irmãos, fazer com que todos fossem devidamente instruídos acerca daquilo que eles entenderam por comum. Um comentário à parte aqui também, meus irmãos. Muita gente começa a se tornar crítico da igreja nas gerações posteriores, que nós chamamos de pais da igreja. E as pessoas são muito críticas porque a fé sai ali da Judéia, principalmente por conta da perseguição, e ela atinge a região da Turquia e depois ela atinge a região da Europa, principalmente ali em Roma. No final das contas, nós estamos falando de regiões que possuem pacotes culturais muito distintos. E em diversas ocasiões esses concílios se tornaram necessários, não apenas para questões teológicas, mas para questões até culturais. Porque cada lugar, já que a nossa fé é muito simples, ela só tem a questão de arrependimento, batismo e viver agora segundo um pacote mínimo de coerência. As outras religiões possuem um monte de outras doutrinas. Então essas pessoas, quando vêm para a fé em Cristo, o que acontece? Elas geralmente trazem todo o ranço religioso das experiências que eles experimentaram. No final das contas, a igreja parecia uma experiência completamente diferente em cada lugar que você fosse. O que resolveram fazer? Diversos concílios para unificar essas coisas, para fazer mais ou menos parecido. Depois o negócio também ficou meio já exagerado, né? Por influência de alguns imperadores romanos, à medida em que eles se converteram, os caras começaram a legislar bobagem, do tipo assim, orar é em pé ou é ajoelhado? Aí você fala assim, mas faz diferença um negócio desse? Claro que a gente sabe que não faz diferença nenhuma, mas é porque eles achavam um absurdo uma pessoa dentro de uma região orar em pé e em outro lugar eles só ajoelharem para orar. Então fica uma coisa muito esquisita, né? Hoje nos nossos dias a igreja está padronizada? Está nada. A igreja ocidental que tem acesso à internet está padronizada, está tudo virando Hillsong, tudo igualzinho, o worshipão rodando lá, quebrando pau. E beleza, irmãos, é uma moda e modas passam, daqui um pouco a igreja vai ter outras formas e tudo mais. Mas se você for no interiorzão da África lá e pegar aquelas igrejas que ainda reúnem debaixo de uma árvore, você vai ver elementos completamente diferentes. Um está mais certo do que o outro? Não, a Escritura não está preocupada com isso. Então é uma bobagem ficar discutindo essas coisas. Eu me lembro, quando eu me converti, que sempre tinha alguém que tinha ido para a África e ia dando aquele testemunho horroroso, né? Que falava assim, não, eu fui num culto
onde os irmãos ficaram aplaudindo durante 3 horas. Aí eu pensei assim, e? Aí eles assim, não, então vamos aplaudir pelo menos durante 30 minutos. Eu falei, gente, na boa, você não consegue fazer alguém aplaudir durante 3 horas, estimulando isso artificialmente. E acho que se isso é genuíno, me incomoda de maneira nenhuma. Se é o jeito que o povo entende ali, que está honrando a Deus e tudo mais, bata um palmo o dia inteiro se quiser. Mas você querer padronizar, querendo fazer algo que se faz lá nas quebradas, trazendo para a nossa cultura, onde a gente põe o miojo no micro-ondas 3 minutos e fica lá batendo o pé porque o negócio está demorando, desculpa, velho, não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo, né? Então, meus irmãos, essas observâncias que foram discutidas no capítulo 15 e trazidas aqui, são elementos bem simples com relação à fé, que são os 3 que a gente falou aí. O verso 5 me chama a atenção, exatamente por conta da simplicidade das instruções e o resultado que o próprio Lucas testemunha aqui. Ele diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Aí você pergunta, qual que é o plano de crescimento aqui? Qual é a estratégia de crescimento? Que livro que esse povo leu, que está fazendo bombar a igreja, né? Nada, eles simplesmente viviam isso com toda integridade. Então nós não somos contra planos, contra estratégias, muito pelo contrário até, mas nós acreditamos que a coerência da vivência do Evangelho é o plano mais interessante, é o plano mais eficiente. Deus vai acrescentando aqueles que vão se convertendo. Aí, meus irmãos, verso 6, tem uma história aqui interessante, do verso 6 ao verso 9, né? O testemunho de que Paulo tem uma visão que explica algumas coisas, mas complica outras. Então o que diz? Verso 6, percorrendo a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então vamos parar por aqui só para a gente comentar primeiro, né, meus irmãos? Gente, como que o Espírito Santo os impediu de ir a um determinado lugar? Não sabemos. E quando a gente não sabe, a gente não legisla. Então nós não podemos começar a falar assim, não, vamos tentar definir aqui como que o Espírito Santo agiu, para eu saber quando que o Espírito Santo está fazendo na minha vida algo nesse mesmo sentido. Então nós não sabemos, a gente não legisla. Eu só sei que esse tipo de coisa acontece? Acontece. Quantas vezes a gente faz planos, a gente gasta maior esforço numa direção e o plano de Deus é outro. Eu já testemunhei aqui em outras semanas, né, uma ocasião que eu vivi isso de maneira muito particular. Eu e o Cássio, na época, a gente estava indo evangelizar um cara e ficamos lá durante semanas. Toda semana a gente ia lá na casa do cara, era lá no Morumbi, e a gente só tinha bicicleta. Ele morava no Tubalina, eu morava lá no Jardim Patrícia. Aí eu catava minha bicicleta, pedalava até o Tubalina, 4 quilômetros. Aí ele pegava a bicicleta dele, nós pedalava até no Morumbi, gente. O Morumbi não tinha nem asfalto, era terra ainda. Nós chegava marrom em casa. E aí ia lá, entrava na casa do cara e ficava 2 horas falando de Jesus para esse cara. E argumentando e pregando e tal. E o cara ouvia, ele gostava de receber a nossa visita. E ouvia, e ouvia, e ouvia. E depois de muitas semanas lá conversando, aí o Cássio fez o apelo, que é uma coisa até que eu não tenho costume de fazer. Isso eu explico em outra ocasião por quê, né? É uma convicção até teológica. Mas não tem nada de errado, né, irmãos? Não tem nada de equivocado em você forçar ali um apelo. É que eu não gosto da resposta emocional. Mas como estava num ambiente muito íntimo, não havia pressão emocional nem nada, o Cássio virou e falou assim, não, você não gostaria então de andar com Jesus, tal, de ser discípulo de Jesus? E o cara virou e falou assim, não, ainda não. Muito ruim, né? Aí saiu um cara lá da cozinha, que era o irmão dele, e o irmão dele, todas as semanas que a gente se reunia, ele ficava na cozinha ouvindo aquilo que a gente estava conversando. E aí ele saiu lá da cozinha e veio e falou assim, não, eu quero esse Jesus aí. E aí foi muito louco, porque a gente está vendo que a gente fez um monte de plano, um esforço danado, e no final o plano de Deus era outro. A gente não tem controle nenhum. Então nós não sabemos se é algo nesse sentido, ou o que foi que Deus moveu através do Espírito Santo, que impediu o Paulo aqui, o Silas, né, que está junto com ele,
e o Timóteo de irem para essas regiões que eles desejavam. Mas há uma estratégia da parte de Deus. Você vai vendo que eles estando ali no centro do mapa do mundo antigo, eles estão tentando ir mais para a Ásia. E Deus os está constrangendo a irem mais no sentido da Turquia, chegando no sul da Europa. Por quê? Porque se o evangelho chega ali, meus irmãos, como acabou acontecendo, a dominação do Império Romano faz com que a cultura daquele lugar se espalhe por todo o restante do mundo. Então Deus tinha lá o seu plano e a sua estratégia. Por isso Deus os impediu de irem aos lugares onde eles queriam ir. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é no verso 7, uma explicação tão clara, tão direta aqui de Lucas, citando essa história, dizendo: o Espírito de Jesus não o permitiu. Por que é interessante isso daqui? Porque, meus irmãos, levou também quase 400 anos para a igreja considerar o Espírito Santo como Deus. Aí você fala assim, não, mas isso é uma discussão que levou tanto tempo, porque haviam pessoas, o grosso da igreja cria num conceito de trindade, embora ele não estava sistematizado da forma que nós temos hoje. Mas haviam pessoas que queriam colocar o Espírito Santo como se fosse um ser criado, como se fosse um anjo, como se fosse alguma força inferior que trabalha para Deus. E a gente vê aqui na própria Escritura o como que esses caras não tinham dúvida a respeito da natureza do Espírito. Não tinham dúvida. Ele fala aqui, então ele começa falando que o Espírito Santo impediu, no verso 6, e no verso 7 ele fala o Espírito de Jesus. Então, se é o Espírito de Jesus, se Deus é Espírito, nós aqui vamos tendo um apontamento na direção deste conceito de trindade, que não está explícito na Escritura com o nome trindade, mas essa sistematização é uma boa sistematização, aponta para a gente bem a ideia desse Deus único, que é visto através de 3 pessoas, tá? Verso 8: tendo contornado Mísia, desceram a Trode, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu estava pesquisando sobre isso aqui, eu achei muito legal, que é uma grande discussão de alguns comentaristas sobre como que ele sabia que esse cara era macedônio. Porque a história está contada muito superficialmente, Apareceu um cara e falou: venha para a Macedônia. Mas dá a entender, pela maneira que o texto foi escrito, que era alguém da Macedônia dizendo: venha para a Macedônia, passa aqui para trazer para nós a mensagem. Mas como que você é capaz de, olhando alguém, identificar de que região que essa pessoa é? Então eu fico vendo também que tem muita gente procurando chifre em cabeça de cavalo, gente? Lembra da visão do Pedro, alguns capítulos para trás aqui? Da visão não, ele foi tirado de dentro da cadeia. E até que ele chegou do lado de fora e o anjo vazou fora, ele não sabia se aquilo estava acontecendo ou se aquilo era uma visão. Então eu entendo o seguinte: essas experiências de natureza sobrenatural, elas acontecem e a gente entende o que tem que entender. Agora, não adianta racionalizar uma experiência de natureza sobrenatural, porque não vai funcionar. Então, se ele está dizendo que ele sabia que o cara era um varão macedônio e dizia: venha para a Macedônia, nós acreditamos naquilo que ele entendeu. Agora, como que ele entendeu, eu não sei. Sonho não é desse jeito? Sonho você vê e fala assim: não, eu sonhei e vi uma pessoa assim, assim, assado. Você chega num sonho, imagina uma pessoa que você acha que você nunca viu, embora você já viu, porque os nossos sonhos são sempre fruto daquilo que a gente viveu ao longo da vida, E você não se apresenta, não pergunta como é que chama, a gente já sabe tudo. Você não se pergunta como é que você foi parar lá, você só compra a ideia. Então, da mesma forma, essa visão que Paulo tem. Aí então, verso 10, a gente vê a resposta dos discípulos no sentido de se mover agora na direção que Deus está apontando. E aqui no verso 10, meus irmãos, a gente vai ver uma mudança na narrativa, que eu falei para vocês desde o começo do livro de Atos, que é extremamente interessante. Pela primeira vez no livro de Atos, a narrativa sai da terceira pessoa e passa para a primeira pessoa. Tudo que Lucas contou até aqui, ele ouviu falar. Por isso que há algumas contradições. Vocês lembram que eu falei que tem erros geográficos, tem erros de cronologia, porque provavelmente alguém contou essa história para ele, ele foi recontando essa história, sem
ficar muito preocupado com os detalhes. Agora aqui no verso 10, né, ele começa a falar: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então o Lucas aqui ele começa a falar assim, como se ele estivesse presente, e a explicação é exatamente essa. Ele provavelmente, ou com quase absoluta certeza, fez parte dessa comitiva. Então a comitiva agora já tem o Paulo, o Silas, pegou o Timóteo no começo desse capítulo, e a gente tem o Lucas. Tem mais gente? Talvez sim, provavelmente até sim. Viajar nessa época é complicado, né, gente? É até perigoso. Então, é possível que essa comitiva tenha mais pessoas. Outra curiosidade, meus irmãos, esse pedido deste varão misterioso que aparece numa visão e pede para que eles passem para Macedônia, isso dá frutos muito sólidos que a gente vai ver daqui um pouquinho, né? Então, que frutos são esses? A gente tem ali na região da Macedônia, até eles chegarem na Macedônia, a igreja de Tessalônica, que é as cartas depois de Paulo aos Tessalonicenses, e a gente tem a igreja na região de Filipos, né, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Então, cada lugar que eles vão passando aqui, a gente vai vendo que Deus tem lá seus propósitos, Deus tem o seu jeito de trabalhar. Bom, o que acontece então? Verso 11 começa a falar aqui de um monte de lugar com nome esquisito, né? Um monte de região com nomes esquisitos. Então fala: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira no distrito e colônia, e nesta cidade permanecemos alguns dias. Então a gente tem uma narrativa aqui sobre a natureza da viagem dos discípulos. A viagem foi feita de navio, que nós estamos falando de onde eles estavam ali em Antioquia. Para chegar nessas regiões, tem que pegar navio, não tem outro jeito de fazer. Por isso que aqueles mapas que tem no final das Bíblias da gente, quando mostram lá as viagens, tem uns cortes lá no meio do oceano, porque os caras tiveram que usar os meios de transporte mais modernos que haviam na época, né? E também aqui enfatiza as cidades que eu falei para vocês, né? Filipos, e as outras ficou lá para trás, né? Filipos é a que aparece aqui de maneira mais destacada. Filipos, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre esta cidade. Ela era um importante distrito romano, e esse conceito de distrito, ele é um pouco diferente do sentido de colônia que a gente tem, por exemplo, na relação da Judéia com Roma. Porque lá na Judéia, eu falei também várias vezes sobre isso, né? Como que funciona a colonização? O Império Romano chega num lugar, eles não estão preocupados com a religião, muito pelo contrário. Eles até falam assim: vocês têm deuses aí? Então nós queremos aprender sobre os deuses de vocês, que nós vamos levar para Roma também. Por isso que quando chegava em Roma, tinha lá 1000 deuses, porque cada lugar que eles iam, eles pegavam a cultura religiosa de um povo e trazia. Então era um balaio de gato de deuses. Eles permitiam que os judeus vivessem livremente a religião judaica, desde que o governador fosse romano. Então ele coloca o governador romano. Os religiosos podem exercer a sua liberdade, desde que paguem imposto para César. Então, não arrumando problema com o tal do imposto e nem com o governo, o resto vocês podem viver do jeito que vocês quiserem, né? Agora, aqui quando fala de Filipos, a gente tem essa nomenclatura diferente, falando que lá era um distrito, né? Esse distrito romano, ele é uma região que tem uma relação de governo diferente de uma relação como a Judéia tinha. Lembrando que lá na Judéia, para matar alguém, para aplicar a pena de morte, o que os judeus tinham que fazer? Tinham que pedir autorização para os romanos. Por isso que Jesus é apresentado perante o Herodes, perante o Pilatos, para que pudesse então ter uma sentença de morte. Quem mata Jesus é os romanos, né? A crucificação é uma punição romana. Essa cidade aqui, de Filipos, ela é diferente. Os cidadãos de Filipos tinham um privilégio. Então, para começar, a região tinha um governo autônomo. Eles estavam dentro do Império Romano? Sim, mas a liberdade aqui era muito maior. Eles podiam até escolher os seus próprios governantes.
eles tinham isenção de impostos imperiais, então eles tinham que pagar imposto, mas para a própria região, não tinha que mandar imposto lá para o César, lá em Roma. E eles tinham os mesmos direitos que um cidadão que morasse em Roma, na região ali da Itália. Aí você diz, mas por que isso? Honestamente, por conta de uma boa articulação dos seus governantes à medida que o Império Romano se estendeu. Se você olhar o mapa, você vai ver que essa região é bem o meio do caminho entre o mundo oriental ali, naquele lado do Oriente Médio para a Ásia e a Europa. Então, de certo modo, essa região, ser um aliado de Roma é muito vantajoso para Roma e pode ser muito vantajoso para essa região. O que os historiadores dizem é que a cidade de Filipos era como se fosse uma pequena Roma fora ali da Europa. E isso é um testemunho muito interessante. Então é uma cidade já bem diferente das cidades que estão debaixo dessa colonização. A liberdade, até para se pregar o evangelho e tudo mais, é diferente, é maior, né? A liberdade política, a liberdade econômica e todas as outras coisas. E quando a gente vai ler, né, gente, as cartas paulinas, a gente vê lá assim, sei lá, a carta de Paulo aos Filipenses. Aí o livro é desse tamanhozinho, né? E às vezes a gente não dá importância para aquilo que Paulo está falando para uma igreja localizada naquele lugar. Mas aquela igreja tem importância, porque aquele é um lugar estratégico. A partir dali, mesmo que a igreja possa não ter sido uma grande igreja, como a gente às vezes tem uma expectativa no nosso coração, a verdade é que essa igreja pode também ter sido uma interface de comunicação entre esse mundo ocidental e o mundo oriental da época, né? Então, não é à toa que Deus os levou até ali. Aí no verso 13, a gente vai vendo algumas coisas aqui, alguns acontecimentos que parecem bobos também, mas que trazem para nós detalhes a respeito da cidade de Filipos. A gente vai vendo como que era a relação deles com a religião. Diz assim, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, para começar, gente, tem mulheres no lugar. Se tem mulheres, não é uma sinagoga no sentido estrito da expressão. Porque embora as mulheres tenham lá a sua participação, a gente sempre falou sobre isso, que mulher e nada é a mesma coisa. Então ninguém relataria a participação das mulheres nessa época, a não ser que a participação delas seja muito ativa. Outra coisa é que o próprio versículo aqui 13 começa dizendo que eles foram para junto do rio, onde parecia haver um lugar de oração. Eles também não têm certeza. É como se eles vissem um lugar falando assim, será que ali é um lugar de oração? Será que ali é uma sinagoga? É um lugar onde esse povo é temente ao Deus dos judeus? Para a gente poder chegar lá e começar a pregar o evangelho como eles já fizeram nas outras cidades? Então esse é o pensamento, né? Então será que é ali? E uma curiosidade, meus irmãos, a gente falou também sobre isso nas semanas anteriores, para abrir uma sinagoga você precisa de 10 a 12 homens no mínimo. Então se eles não consideram ali como uma sinagoga, é porque não tem de 10 a 12 homens convertidos ao judaísmo. Então essa cidade, como uma interface entre o mundo oriental ali da Judéia e a Europa, ela tem uma cultura já muito forte da percepção religiosa do Ocidente. Ela não é forte no judaísmo. Eles não encontraram uma sinagoga para começar a pregar o evangelho. Então aqui a gente vai vendo que o apóstolo Paulo, junto com a sua comitiva, vai experimentar de uma situação onde eles vão pregar o evangelho para pessoas que nem sempre, né, possuem lastro religioso dos judeus. Então agora ele não está pregando para gentil que simpatiza com o judaísmo. Ele vai começar a encontrar gentil mesmo, o cara que vivia no paganismo, que servia a outros deuses e que agora ele vai ter que pregar o evangelho de uma maneira bem mais didática, bem mais mastigada. Então esse é o contexto da cidade de Filipos. Aí no verso 14 fala aqui sobre a história
de uma mulher. Só um detalhe aqui, meus irmãos, ainda no verso 13 que eu pulei, né? O verso 13 termina assim: e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, né? Este assentar é a posição dos rabinos, ou dos professores, caso não houvesse um rabino oficialmente, né? Mas dos mestres como um todo, na sinagoga, para ensinar. Então, quando eles falam, nós nos assentamos, eles estão literalmente dizendo, nós fomos lá então para nos colocarmos na posição de ensinar aquelas pessoas. Tá? Então esse é o contexto. No verso 14 fala: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Essa Lídia aqui também gera alguns paradoxos no nosso entendimento, né? Então a pessoa que recebe eles é uma mulher, e essa mulher não é uma mulher dentro dos costumes judeus que a gente encontrou todas daqui para trás, né? O que a gente sabe sobre ela? Lídia é também uma região, então nós não sabemos se Lídia é o nome dela ou uma referência à região de onde ela veio. Esse lugar aí é onde fica Tiatira, que é a referência de onde ela veio, a região chama Lídia também, né? É um lugar onde se vende tinturas na cor púrpura, né? Púrpura para mim é uma cor que nem existe, sejamos honestos, né? Porque o homem só enxerga 6 cores, então para mim é roxo, né? Não é? Púrpura, né? Vermelho, é um vermelho vindo para o roxo, está vendo? O homem só enxerga 6 cores, é onde a dificuldade de definir isso, né? Então esse lugar aqui é um lugar onde se produz essa tintura, e na época isso era algo muito valorizado. O que a gente sabe só por esse versículo aqui? Nós sabemos que essa mulher, que a gente não sabe se o nome dela é esse mesmo ou é uma referência à região, ela veio lá de Tiatira, que é na região de Lídia. Nós sabemos que essa mulher é rica, porque vender esse negócio não é um negócio barato, não é um negócio acessível, e o fato dessa mulher poder ter condições de receber os discípulos na sua casa, dá a entender que ela possui também posses, né? E outra coisa curiosa é que essa mulher também é de Tiatira, que é uma das cidades que a gente vê depois descritas nas cartas, né? Lá do Apocalipse, das cartas lá do final. Então a gente vê que a igreja chega até lá também, né? Então, muitas referências legais aqui, né? O verso 14 termina dizendo que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, o grande fruto da pregação nessa experiência de um grupo que não é uma sinagoga, mas deixou eles na dúvida, né? Foi essa mulher. E a gente começa a ver aqui mais uma vez a participação das mulheres na história da igreja de uma maneira muito ativa. Então toda vez que aparece aqueles ignorantes dizendo: a Bíblia é tão preconceituosa porque a mulher é menosprezada, eu falo, não, a Bíblia testemunha inclusive o preconceito de pessoas que não entenderam o plano de Deus. Mas Jesus botou as mulheres muito à frente do seu ministério. Ele ressuscitou e apareceu para as mulheres, ele usou as mulheres em tudo quanto é ocasião para fazer as coisas acontecerem, e aqui a gente está vendo agora, mais uma vez, uma mulher sendo a referência de quem vai viabilizar tudo aquilo que Deus quer fazer. Então, nós somos idiotas, mas não bote isso na conta de Deus, tá? A gente lê a Bíblia errado, não faz com que Deus seja um carrasco, é a gente que é idiota mesmo, tá? A conta é nossa. Aí, verso 15, diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, meus irmãos, a gente sabe que essa mulher é rica por alguns elementos claros aqui. Ela tem casa, certo? Ela tem muitas pessoas na sua casa. Então, quando ela fala... quando fala ela e toda a sua casa, nós estamos entendendo que ela tem servos, ela trabalha com um produto caro. Então essa mulher não é qualquer pessoa, ela é uma pessoa de posses, e ela é uma pessoa que com certeza goza de muito respeito ali na sociedade em que ela está inserida. Outra coisa interessante é que quando essa mulher abraça a fé em Jesus,
e ela então vai ali e é batizada, diz aqui no começo do verso 15 que toda a sua casa também fez o mesmo. E isso é uma coisa que nós não temos mais na nossa cultura, né? Mas como isso aqui é algo precioso, né? Vocês imaginam que quando um pai de família se convertesse, quando a pessoa principal ali que cuidava da família se convertia, o testemunho dessa pessoa a respeito daquilo que é a experiência dele com Deus era tão forte que toda a família abraçava o pacote de fé. Porque era absurdo você questionar. Aí fala assim, não, mas isso é uma ditadura. Não, era lógico. Eles diziam assim, não, se o meu pai está dizendo que esse é o Deus verdadeiro, então ele tem razão. Eu é que estou errado, ele tem razão, então nós vamos abraçar o pacote inteiro. E aqui nós vemos agora uma mulher com o mesmo testemunho. O testemunho dessa mulher é tão forte, de conversão, então nós não sabemos detalhes, mas todos os da sua casa, e todos aqui, quando fala todos da casa, a gente vai incluir até os seus servos, abraçam a mesma fé. Muito interessante isso, né, meus irmãos? Então, nos nossos dias, eu acho que a gente devia clamar a Deus assim, por esse tipo de coerência também, sabe? Esse tipo de testemunho. Muita gente fica assim, eu queria tanto que o povo da minha casa se convertesse, o que eu faço? E essa pergunta é tão tola. Eu acho que a gente não deve fazer nada, a gente deveria ser, porque se a gente viver intensamente essas coisas de Deus, o nosso testemunho vai ser muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. Outro detalhe, meus irmãos, é que nós não temos poder sobre a salvação das outras pessoas. Então não adianta também a gente ficar insistindo para levar o povo para a igreja, né, se isso não corresponde necessariamente aos planos de Deus. Então, relaxe, literalmente. E aí termina, né, o verso 15 aqui, dizendo que eles foram constrangidos a ficar na casa dessa mulher. E ficaram. Quebra de paradigmas? Total, irmãos. Então, numa casa liderada por uma mulher, é uma mulher rica, que mais? Gentia, num lugar de povos gentios. Então, assim, se eles ainda tinham crise de algum tipo lá para trás, daqui para frente a crise está curada. Então, a equipe que Paulo conseguiu montar aí para pregar o evangelho é uma equipe muito bem resolvida. Você acha que a circuncisão do Timóteo faz muita diferença ali? Nessa região que eles estão, não, porque aqui nem tem judeu direito. Mas quando eles vão voltando depois, passando pelas regiões mais para o Oriente, aí obviamente isso faz muita diferença. Então eu creio que o Paulo foi preventivo, né? Ele foi estratégico, dizendo assim, olha, já vamos te circuncidar agora, porque aí se alguém eventualmente perguntar, você fala, não, eu sou circuncidado. E aí o resto não carece de explicação. E eu creio também que nos nossos dias, às vezes a gente espera demais, né, para tomar alguns posicionamentos de fé, no sentido de evitar o conflito. Coisas que a gente só vai fazer na medida que amadurece, né? Então eu estava contando para algumas pessoas na internet essa semana, eu falei assim, eu estou há 2 anos e meio sem beber, e eu tenho fé para beber. Aí teve gente que me escreveu falando assim, como assim você tem fé para beber? Falei, eu acredito que beber não é pecado desde que seja feito com moderação. Então eu tenho fé para beber. Só que agora eu estou experimentando de uma outra coisa. Eu descobri que eu também tenho fé para não beber. Aí todo mundo, mas como assim? Sabe quando que eu tenho vontade de beber assim mesmo? Todo dia. Essa é a minha realidade. Cada um tem uma relação diferente. Eu tenho vontade de beber todo dia. E, no entanto, eu estou há 2 anos e meio sem beber. Mas agora eu estou experimentando da fé para não beber. E eu não sei mais se eu algum dia vou voltar a beber ou não. Por enquanto, não. Porque eu não quero mexer em time que está ganhando. Deixa quieto. Talvez eu não volte a beber. Agora, eu fico fazendo as contas sobre o como eu não estar consumindo bebidas alcoólicas me dá acesso a algumas pessoas que eu não tinha quando eu estava consumindo. Aí você fala assim, não, mas isso é óbvio. Para mim não era óbvio. É algo que eu precisei de 40 anos da minha vida para entender. A gente fala assim, não, mas o povo é legalista demais. Mas os legalistas também precisam do evangelho. Então, meus irmãos, a gente precisa inclinar um pouquinho mais o coração uns para os outros. Tem gente saindo da igreja por causa de tatuagem. Tem gente saindo da igreja porque fala assim, nessa igreja as coisas são assim ou são assado. Será que essas coisas mudam a vida da gente mesmo?
Será que algumas dessas coisas desagradáveis, que nem estão na Bíblia, nem são bíblicas, são um preço caro demais a se pagar para a gente poder manter a unidade? Eu estou dizendo isso porque depois de tanto tempo andando com Jesus, a minha conclusão é de que eu acho que ficou até barato na minha vida. Eu deveria ter pago alguns preços mais caros para ter evitado alguns conflitos. Só que a gente tem que ficar velho para chegar nessas conclusões, né? Então, que o nosso coração se incline. O que nós podemos fazer para que as pessoas possam receber a nossa mensagem? E vamos fazer. Mas eu não preciso. Realmente não precisa. Timóteo não precisava ser circuncidado, mas não houve resistência. Não houve resistência. Ainda que ele tenha trombado com um judeu nessa viagem toda, eu tenho certeza que isso foi um bom testemunho. Então, que a gente possa inclinar o nosso coração nessa direção, para que a gente pare de ficar reivindicando liberdades, porque eu acredito que parte da maturidade também, e que a gente vê no testemunho dos apóstolos, é renunciar às liberdades voluntariamente para poder fazer com que o irmão consiga chegar um pouquinho mais perto da verdade. Então, Deus nos dê graça nesse sentido, viu, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de refletirmos na sua palavra, de pensarmos em todas as responsabilidades que nós como igreja temos nos nossos dias, pelo testemunho desses homens levantados pelo Senhor para plantar igrejas e também para ensinar tantos irmãos nas igrejas que já haviam sido plantadas. Que o Senhor nos dê essa sensibilidade, essa sabedoria, nos dê ousadia para que a gente não fique esperando condições ideais, mas mais do que isso, que o Senhor nos dê coerência, Pai, para que nós possamos entender que é a coerência que faz com que a boa semente dê fruto na medida que o Senhor deseja. Não são os nossos planos e planejamentos somente que vão resolver o problema, mas é a vontade do Senhor e a ação do seu Espírito. Gostaria de pedir também, Senhor, que nós pudéssemos ter sensibilidade para a ação do Teu Espírito Santo, para que a gente soubesse não apenas claramente onde nós não devemos ir, mas para que a gente não tivesse dúvidas acerca dos lugares que nós devemos ir, das oportunidades em que nós devemos falar. Que o Seu Espírito Santo grite em nós, nos constranja, nos leve até os lugares e às pessoas que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É isso aí.